Então, nós também, né? Vamos ver um pouquinho do Livro dos Espíritos, vamos tentar aqui. Eu ia fechar hoje o Livro dos Espíritos, gente, juro para vocês. O Livro dos Espíritos, não, ia fechar essa parte. E nós tivemos uma série de sugestões por parte do colegiado espiritual, e aí talvez eu não consiga encerrar hoje. Eu já tinha feito até a programação dos estudos para outubro e novembro, mas talvez tenha que alterar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, eu queria começar com essa frase aqui, né? Por sugestão do Hans, ele pediu que nós começássemos esse estudo com essa frase: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. São palavras de Jesus que estão lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 26. Como aqui hoje tem muitas pessoas que não participaram dos primeiros estudos sobre os elementais, né? Eu queria dizer que a gente, quando começou a fazer esse capítulo 11 do Livro dos Espíritos, e que a gente estava estudando os 3 reinos, nós nos aprofundamos um pouco mais em cada reino. E aí nós nos deparamos que, além dos 4 elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, nós também tínhamos os elementais de cada elemento. E aí nós fomos estudar esses elementais, né? Então, a ação dos espíritos na natureza, né? A ação desses espíritos, a gente sabe que pode ser estudada de forma de 2 aspectos. Uns que envolvem a mitologia, principalmente a mitologia grega e romana, né? E outra que se relaciona com as ideias espíritas. Na primeira, a gente vê que se destaca as tradições culturais, né? Que descrevem os seres denominados como elementais, principalmente na cultura anglo-saxônica e também na mitologia greco-romana, né? Quando, principalmente entre os gregos e romanos, eles chamavam a maioria desses elementais de deuses, os elementais ou os devas, né? No segundo enfoque, que é esse que se relaciona com as ideias espíritas, o próprio Livro dos Espíritos e demais obras da codificação, eles apresentam nítidas considerações sobre esse assunto. Então, assim, eu queria começar essa revisão e essa complementação desse estudo, dizendo que o que nós estamos estudando aqui sobre os elementais não parte de achismo e nem de considerações da nossa cabeça, mas que é um estudo baseado na obra séria do Espiritismo, partindo do Livro dos Espíritos. Primeira coisa, não existe a palavra elemental na codificação. Se não existe a palavra elemental na codificação, então não existem os elementais, né? Na codificação, não existe esse termo, na forma, com esse nome específico. Mas também não existem outros termos, como, por exemplo, licantropia, zoantropia, vampirismo, corpos ovoides, umbral, zona umbralina, colônias espirituais, também não existem na codificação. E que também são vocábulos que foram trazidos posteriormente por outros espíritos de escola, principalmente pela mediunidade de Chico Xavier. Lembrando aquilo que eu disse na semana passada, o livro Obras Póstumas, nos últimos capítulos, o próprio Allan Kardec disse que não havia tempo suficiente para ele codificar toda a obra e trazer todo o ensinamento, e que outros viriam para poder complementá-lo, né? E no próprio Livro dos Espíritos, na questão 28, o São Luís, ele nos adverte, né, que o termo em si não existia, mas que a ideia sim, porém com outros nomes, o que é mais importante. Então, os espíritos, na questão de 28, eles falam o seguinte, que as palavras pouco importam, que compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender-vos. E ainda, nós temos a seguinte questão,
que estáis sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal, que é o que fazem muitos irmãos nossos de outras seitas cristãs, de outras religiões cristãs, né? Todavia, o termo elemental, ele é encontrado e citado por outros autores espíritas, tanto quanto a palavra trabalhadores da natureza. Chico Xavier, ele usa as duas expressões em suas psicografias, né? Tanto a palavra elemental quanto a palavra trabalhadores da natureza. Nas questões do Livro dos Espíritos, Kardec adverte que os espíritos constituem uma das potências da natureza, né? Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no espiritismo, né? Então, aqui Kardec está falando dos espíritos que dão a força da natureza, que se constituem na potência da natureza. Então, quando a gente fala assim, que o homem, ele se sente um Deus, que ele faz tudo, mas que com a natureza ele não pode. Com as forças da natureza ele não pode. É exatamente isso. Quem é que pode com o tsunami? Né? E quem é que preside um tsunami? São essas potências da natureza, tá certo? Então, lá na questão 536 a 540 do Livro dos Espíritos, que trata da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos ditaram respostas às perguntas de Allan Kardec, falando da existência de seres que presidem ou não esses fenômenos da natureza, dizendo o seguinte, que eles são seres à parte da criação e que eles podem ser superiores ou inferiores. Os inferiores são o que nós chamamos de elementais. Os superiores são o que nós chamamos de devas, ou, pasmem, né, uma pesquisa muito profunda que nós fizemos, além deles serem chamados de devas, né, que é uma expressão muitíssimo trabalhada pelo Trigueirinho, eles também são chamados de orixás, olha só, ou agora, recentemente, eles receberam um terceiro nome para o mesmo tipo de categoria de espíritos, que são seres cósmicos universais. Todos eles, devas, orixás, ou seres cósmicos universais, fazem essa categoria desses seres superiores, e os demais são os elementais. Uns mandam, que são superiores, e os outros executam. Então, veja bem, cada deva, cada orixá, cada ser cósmico universal, ele tem sob seu comando uma classe de elementais que vão agir sob suas ordens, tá certo? Então, essa faz parte da questão 540 do Livro dos Espíritos. Já lá na Revista Espírita, a Revista Espírita tem diversas revistas, né? Cada revista espírita ela é classificada por um ano, então ela tem as 12 edições, né? E em cada revista espírita editada por Allan Kardec, essa de 1860, na tradução da Edicel, que está lá na página 98, eu encontrei aquela psicografia da Etânie, que é um deva das flores, né? Então, a Etânie, ela diz presidir a formação das mesmas. Ela não é um elemental. E aí, nessa revista, na Revista Espírita de 1869, essa aqui foi a de 1860. Aí, na Revista Espírita de 1869, né, a Kardec publicou na íntegra essa psicografia, né, que nós já tratamos aqui, que nós já abordamos aqui em nosso estudo anterior, e na sequência, Allan Kardec coloca uma entrevista que ele fez com o espírito, com dois grandes codificadores, o espírito de São Luís e o espírito de Santo Agostinho, a respeito daquela psicografia, né? Então, aqui tem uma parte desse diálogo, né? O São Luís fala o seguinte, que não deveis duvidar de que o Espírito, por toda a criação, preside ao trabalho que Deus lhe confia, né? E agora, aqui, ó, o Espírito não preside de maneira particular a formação das flores,
o espírito elementar, antes de passar à série animal, dirige a sua ação fluídica para a criação vegetal. Não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, né? Foi uma dessas inteligências mais elevadas que se comunicou. Ele era, sim, ele era o executor, era ele o que trazia a forma da flor, que trazia o tipo de perfume da flor, que trazia a cor da flor. Então, ele traz esse molde, ele preside essa criação, e os elementais, eles vão fazer o quê? Cuidar para que aquela semente obedeça aquele tipo de DNA, acompanhar, proteger, só para vocês entenderem. Tá? Aí, o Kardec pergunta se esse espírito que se comunica pelo nome de Etame, se ele já esteve reencarnado. Aí São Luís responde que sim, que ele esteve. Mas por quê? Porque ele é um espírito superior. Só para vocês entenderem, os devas, os orixás, ou os seres cósmicos universais, eles estão na mesma categoria dos anjos, ou seja, espíritos puros, espíritos superiores, tá? Então, eles estão na mesma categoria. Então, como a gente vê, São Luís não usa o termo elemental, ele usa o termo elementar, tá? Eu vou me antecipar aqui um pouquinho. O termo elemental, ele só surgiu com Paracelso, um alquimista que viveu na Idade Média, e ele é que criou essa expressão elemental. Pois bem, na revista de 1859 e 1869, também trazem artigos, né, falando sobre esses espíritos da natureza. Na primeira, em 1859, Erasmo, que é um dos mais atuantes codificadores, né, um dos mais trabalhadores mais codificados, né, ele faz um comentário em resposta às perguntas de Kardec, né? Relatando que há espíritos encarregados de trabalhar com as forças da natureza para a execução das ordens de Deus, né? E na segunda é o que eu falei, da senhora Boyer, aquela de Etame. Então, a gente quis mostrar para vocês, primeiramente, partindo de Kardec, né, que esse estudo dos elementais, ele é um estudo que Kardec já se preocupava em fazer, né? Na revista de agosto, a revista Allan Kardec, me desculpa, aqui não é 1892, não, aqui é 1992, tá? Essa é a revista Espírita Allan Kardec, é 1992. Aqui, o artigo esclarece que a grande maioria dos espíritos não evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, espíritos que ainda não são evoluídos, tá? Eles apresentam-se, não raro, com formas especiais, de pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Então, depois de todos os estudos que nós temos feito, e da gente estudar a migração de espíritos e de princípio inteligente de um mundo para o outro, a gente aqui pode entender que esses espíritos não evoluídos, eles podem ser tanto criações terrícolas, quanto podem ser criações extraterrenas, de outros mundos, de outras colônias, de outras dimensões. E aí que eles apresentam essas formas distintas, né? Formas especiais. Aqui tem um que é uma das formas mais comuns que eles aparecem aos videntes nos trabalhos espíritas. Eu relatei aqui uma experiência, quando a gente começou a fazer os estudos dos elementais, que eu fui visitada por um grupo de elementais para nos agradecer por estar fazendo estudo sobre eles. Eles vieram nos agradecer, e aí, como forma de agradecimento, eles nos ensinaram a ativar os princípios ativos das ervas, dos medicamentos que a gente toma para qualquer doença, para poder ativar esses princípios e eles fazerem o efeito que realmente tem que fazer, né? Então,
fica aí o nosso depoimento. Bom, então aqui é um resumo de todas essas referências nos livros dos espíritos, né? E se tem tanta referência em obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, por que os espíritas contemporâneos ignoram tanto esses servidores? Por que a gente despreza tanto o trabalho que eles fazem? É a mesma coisa da gente valorizar muito o serviço do médico, do advogado, do engenheiro, do juiz. Todos querem ser médicos, advogados, engenheiros ou juízes, e desprezar o trabalho essencial que fazem os garis de rua, os faxineiros, os lixeiros, os padeiros, as secretárias do lar e tantos outros servidores que trabalham na retaguarda. Então, por que só esses espíritas que se dizem tão sapientes, tão entendedores, né? Por que eles ignoram a ação desses servidores, né? Aqui agora, Chico Xavier, o livro Libertação, página 60. Aqui, o André Luiz, né, ele houve uma consideração do seu mentor, se não me engano, era Alexandre, né? O Gúbio, agora me confundi, que ele diz o seguinte: estamos numa colônia purgatorial de vasta extensão. Ele estava numa zona umbralina bem profunda, né? Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, quem não está ali por ter errado muito, por ter transgredido muito as leis divinas, está ali por outra condição. Qual que é essa outra condição? Né? São as inteligências subhumanas. Milhares de criaturas utilizadas nos mais rudes serviços da natureza, inclusive na zona umbralina. Eles se movimentam nesses sítios em posição infraterrestre, ou seja, eles trabalham dentro da Terra, nas dimensões que estão dentro da Terra, né? A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Então, eles ainda não têm livre-arbítrio. Portanto, eles não são responsáveis pelos seus atos. Eles simplesmente cumprem ordens, seja dos devas, que são espíritos superiores, sejam de outras inteligências, inclusive dos humanos, que podem ser bons ou ruins. Então, eles são candidatos à humanidade que nós conhecemos na crosta. Eles estão em processo de evolução, né? Aqui André Luiz fala que eles se situam entre o raciocínio fragmentado dos macacos e a ideia simples do Homo sapiens, do homem primitivo, né? Então, eles estão nesse intervalo aí. Aqui, ó, eles se afeiçoam a personalidades encarnadas e obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam as paisagens como essa. Então, é o que eu falei anteriormente. Eles se afeiçoam a determinadas inteligências e obedecem cegamente como um cão leal, né? Então, eles guardam a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. E aqui fala que o contato de certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam. Então, eu aqui cheguei à seguinte conclusão: eu gosto muito dos elementais e tenho muito respeito por eles, muito respeito mesmo. Em todos os lugares da natureza, eu sempre peço permissão, eu respeito. E aí eu tenho aquela crença de que eles me ajudam em muitas áreas. E aí eu sempre peço para eles a questão da vaga dos estacionamentos. E aqui eu entendi que realmente a gente podia pensar que isso era uma fantasia, mas aqui eu entendi que podem sim ser eles que realmente providenciam isso para mim. Por quê? Porque alguns deles podem estar afeiçoados a mim. Então, aqui entra a minha responsabilidade em relação a eles, como eu tenho responsabilidade em relação aos animais domésticos, de contribuir para a evolução deles de acordo com as minhas atitudes e com os meus pensamentos, né?
o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Então, aqui, na segunda parte do livro, no capítulo 18, no meu livro, é na página 212, tem uma pergunta de André Luiz. Ele pergunta o seguinte: se ainda na atualidade os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente está estagiando. E aí, os instrutores respondem sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina. Olha os devas aqui, ó, novamente, os orixás, né? Então, em todos os campos da natureza, contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. E aí, no livro Nosso Lar, né, do André Luiz também, todos os 3 livros da Lauda de André Luiz e Chico Xavier, né? Então, aqui, um ano após a estadia no Nosso Lar, né, tem essa passagem aqui. O André Luiz, ele vai visitar a casa dele lá na Terra, lá no Rio de Janeiro, né? E quando ele chegou lá, vocês já assistiram o filme, leram o livro, vocês sabem, mas ele se deparou com o segundo esposo da sua mulher, muito doente, né? E aí, mentalmente, ele chamou a Narcisa, que é uma instrutora do Nosso Lar e que era enfermeira, né? Ele chamou a Narcisa para vir socorrer aquele enfermo. Aí a Narcisa fala o seguinte: vamos lá à natureza, no jardim, né? Ele vai para o jardim da casa dele. Chegando lá no jardim, a Narcisa chamou alguém com expressões que André Luiz não podia compreender. Aquela cara que eu mostrei para vocês anteriormente. André Luiz não tinha a menor noção de quem eram aquelas entidades. Aí a Narcisa chamou esse ser, né? Daí a momentos, 8 entidades atenderam ao apelo da Narcisa, imensamente surpreendido, isso aqui é André Luiz falando, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Então ela pergunta para aqueles serzinhos, né, se ali tinha por perto mangueira e eucalipto. Devidamente informada por seus amigos, que eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: André, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Vemos pela narrativa que esses espíritos na natureza não eram superiores e nem eram espíritos humanos, pois André os teria reconhecido. Entretanto, afirmou que eles eram totalmente estranhos, né? E que Narcisa os chamou com expressões que eu não podia compreender. Quer dizer, ela usava uma linguagem específica para chamá-los. Olha que coisa linda, gente. E por que os espíritas da nossa época ignoram os elementais? Gente, quando a gente está doente, que faz um chá, aquele chá que o Bruno Previato nos ensinou, quando a gente tem um fitoterápico, quando a gente tem uma essência, né, aromática, se a gente chamar esses elementais para imantar isso aí, olha aqui Narcisa ensinando a gente, né? Depois, gente, eu estou revisando essas partes a pedido do Hans, tá? Porque ele falou que muitos que estão aqui hoje não assistiram os primeiros encontros e que quem assistiu passou batido. Então, ele quis reforçar. Então, olha aqui, Herculano Pires, outro grande expoente da obra mediúnica, da obra de codificação, de complemento da codificação. No livro dele, Vampirismo, que foi traduzido pela editora Paideia, né, em 1987, página 14 e 15, fala o seguinte, que cada plano da natureza tem suas exigências específicas que nós precisamos respeitar. E olha aqui o que ele fala. Existem também os espíritos da natureza, ou os trabalhadores da natureza, que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais, de corpos perispiríticos, estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. Então, o que acontece? Os elementais, eles são uma transição entre o reino dos animais e o reino hominal. Eles estão ali, como eu falei, nesse intervalo,
né? As funções dessas entidades da natureza são de grande responsabilidade. Lembrem-se dos garis, dos lixeiros, dos padeiros, né? Dos motoristas, dos ônibus, dessas pessoas que não aparecem, mas que são essenciais. Lembrem-se deles, né? Depois, o livro Atualidade, Pensamento Espírita, ditado pelo espírito Viana de Carvalho e psicografado pelo Divaldo, sob auspiciosa acompanhamento de Joana de Ângeles. A questão 63 fala assim, que o espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia que Helena de Blavatsky tinham chamado lá atrás, aos quais, segundo algumas fontes, essas entidades habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Aí, eles fazem a seguinte pergunta: haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, para onde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Vamos pensar nos incêndios de agora, né? Para onde que estão indo esses elementais? Aí olha a resposta: todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível que se transforma em motivo de sofrimento, de karma coletivo. Karma coletivo. Enfermidade e angústia para quantos se levantam para destruir, particularmente dominados pela perversidade, pelo egoísmo, pelo vandalismo e por interesses pecuniários, tá? Naturalmente, essas entidades que são orientadas por espíritos superiores, devas, orixás, consciências cósmicas, né? Como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, elas são encaminhadas a outras experiências evolutivas de forma que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Só que o Hans nos falou o seguinte, que qual foi a grande preocupação quando houve essa explosão lá no Líbano? Foi no Líbano, né? Essa grande explosão, que ele falou assim, minha filha, vamos trabalhar com os animais, né? Porque com os seres humanos desencarnados já existem muitos grupos trabalhando. Mas por que ele estava preocupado com os animais? Ele estava preocupado com os elementais que estavam ali no mar, ali na praia, naquela região, com os elementais da terra, né? Porque eles ficam muito perturbados. Eles perturbam e causam redemoinhos, eles causam grande perturbação. Então, continuando, ele fala o seguinte, que os elementais encontram-se em toda parte, na superfície da terra, na atmosfera, nas águas, nas profundezas da subcrosta, junto ao elemento ígneo, ou seja, nos 4 elementos, água, ar, fogo e terra, né? E aqui ele complementa que eles são invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, né? Nos reinos da natureza, junto aos minerais, vegetais, animais e homens. Então, pela psicografia do nosso Divaldo. E, posteriormente, o Divaldo deu uma entrevista à revista Espírita Allan Kardec, né? Onde ele fala que a revista pergunta para ele se existem realmente esses elementais, e ele responde que sim, né? Ele não tem dúvida que esses elementais existem, né? E que eles trabalham na natureza, tendo diferentes nomenclaturas. Aqui o próprio Divaldo diz que alguns são de elevada categoria e que esses comandam os menos evoluídos. Bom, eu vou parar aqui com o Chico Xavier, porque nós atravessamos o nosso tempo, né? E, como sempre, não dá tempo para a gente terminar. Mas só para contar essa historinha do Chico, porque nós já mostramos várias obras
psicografadas por ele, em que ele fala dos elementais, né? Mas aqui é uma história que ele contou aos médiuns que conviviam com ele, que está narrada lá na Revista Espírita, né, que está tratando do assunto dos elementais. Então, tem essa história. Ele foi procurado por um casal de fazendeiros aflitos, né, porque a fazenda estava invadida por cobras, estava infestada de serpentes venenosas. E aí o Chico recomendou a eles que levasse um benzedor na fazenda, né? Porque os benzedores são médiuns de efeito materializante. E que quando o benzedor fosse fazer as orações, Chico, então, disse ao casal que os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses fluidos da oração do benzedor para tocar as cobras dali para uma região de menos perigo. Eu já narrei aqui uma experiência que eu tive no Rancho Guanacaste, quando eu trabalhei lá, aqui em Uberaba, que estava infestado de serpentes e que o nosso gerente convidou um médium aqui de Uberaba, lá do Centro Batuíra, o que foi um dos fundadores do Centro Batuíra, que já desencarnou, eu não me lembro, eu nunca me recordo o nome dele, mas convidou ele para ir na fazenda, levou ele num domingo, e eu estava lá na fazenda, eu presenciei esse fato. Nós fomos para o meio do pasto, ele mandou que a gente subisse na carroceria da caminhonete, ele desceu, ficou em cima de uma pedra tapiocanga que tinha lá, tipo uma pedra tapiocanga que tinha lá no pasto. Ele tinha um saco de como é que chama? Saco de juta, um saco de juta. E aí ele começou a fazer as orações, ele tinha uma vara na mão, ele ficava batendo a vara no chão. Ele começou a fazer as orações e aí ia surgindo cobra de tudo quanto é lado. Estava eu e mais 3 pessoas na carroceria da caminhonete e mais ele, né? E um ajudante dele. Aí, eu não tenho medo de cobra, mas as pessoas que estavam comigo ficaram muito assustadas. E surgiu cobra de tudo quanto é lado. Eu não conseguia contar, mas devem ter sido umas 25 ou mais cobras. Aí ele colocou todas elas no saco, ele colheu todas elas com aquela vara que ele tinha, e ele pedia desculpa a elas, ele reverenciava elas, pedia desculpa e dizia a elas que nenhuma ia ser abatida e que elas seriam levadas para um lugar mais seguro. Então, isso foi uma coisa que eu presenciei, né? E por último, aqui, o Manuel Filomeno, deixa eu ver. Então, vamos terminar com o Manuel Filomeno, para terminar essa parte. Ele diz lá no livro Loucura e Obsessão, né, a minha é a primeira edição, de 1990, capítulo 9, página 115. Ele fala o seguinte, que na cultura, Manuel Filomeno, não estou falando de autores que não são conhecidos, não, que na cultura religiosa do passado e do presente encontraremos esses seres sob denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos, etc. E aqui também ele fala que a Helena de Blavatsky, ela fez exaustiva pesquisa a respeito e que os classificou largamente, como, por exemplo, gnomos, duendes, né, sereias, ondinas. Essa classificação foi feita por Helena de Blavatsky. E os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, né? Respectivamente, os gnomos, os sílfites, as salamandras e as ondinas, né? Então, eu vou parar aqui. Na semana que vem, a gente vai falar sobre esses seres, né? Aí a gente já vai trazer um estudo novo, né? Sobre essa parte e pretendemos encerrar. Ai, meu Deus, mais uma vez, né? A gente pretende encerrar. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Aonde que eu tenho que clicar aqui, meu Deus? Aqui, achei. Pronto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado os estudos da noite.
Vamos desmistificar nosso conhecimento, quebrar esses tabus que a gente traz, de quem vem ensinando as coisas para a gente, né? Abrir nossas mentes, sabe? Essa questão da cultura limitante, aquela história dos macaquinhos que comia banana e que tomava água fria, né? Já que os outros fazem, eu faço igual. A nossa ideia aqui é trazer novos conhecimentos de velhos autores. E por que ficaram na obscuridade? Né? Então, a gente fala muito nos mentores espirituais, nos espíritos de luz, nas colônias espirituais, e falamos pouco nos colaboradores essenciais nos trabalhos aqui da Terra. Né? Quanto sofrimento nesses incêndios atuais. Quanto sofrimento, quantas angústias estamos provocando aos devas das árvores, né? Das matas, dos animais, esses animais que estão morrendo, queimados vivos. Quanto sofrimento, meu Deus! Nós precisamos incluir e pedir perdão. Nós temos que pedir perdão, porque, igual a gente viu, é um karma coletivo que está sendo angariado para a humanidade, não só para aqueles que provocaram os incêndios, mas para quem não se importou com eles. Sabe? O incêndio não veio na minha terra, não veio na minha casa, então tá tudo bem. Não, a gente também é responsável. Né? Então, é essa a intenção do nosso estudo. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês. E eu queria, na semana que vem, começar uma parte nova para finalizar esse estudo dos 3 reinos, mas a gente aqui não é guiado por nós, mas pelos mentores, e eles preferiram que a gente abordasse um pouco mais. Então, aqueles que não viram os primeiros estudos, foi uma oportunidade de também ver, né? Então, muito obrigada a vocês. Vamos fazer nossa oração de encerramento, agradecendo imensamente aos protetores espirituais desse estudo, desse grupo. Muito agradecidos estamos pelos estudos que o nosso querido Marcos fez para nós, que tanto conhecimento trouxe aos nossos corações, ao nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos orientar a falar sobre os elementais, esses trabalhadores incansáveis. Nós os honramos, Senhor Jesus. Nós os honramos, nós os reverenciamos e nós temos imensa gratidão por todos esses grupos de seres da natureza, trabalhadores incansáveis, que revolvem o solo para que as sementes possam renascer, que trabalham a terra depois desses incêndios e da chuva abençoada, para que a natureza possa se renovar. Senhor, fortalece esses trabalhadores, dai a eles a energia necessária para que eles possam trazer a vida de volta, Senhor. Apaga esses incêndios, Senhor, com a chuva abençoada que os elementais da água, os elementais do ar podem proporcionar. Permita, Senhor, que a chuva venha abundante, que apague os incêndios, que promova o restabelecimento das nascentes, que traga normalidade à vida da natureza, Senhor Jesus. Proteja esses animais em sofrimento, em agonia, e principalmente, Senhor Jesus, dai força, dai coragem, dai ânimo aos combatentes desses incêndios, aos nossos irmãos bombeiros, a todos aqueles que são, nesse momento, Senhor Jesus, os colaboradores para poderem minimizar, acabar com esses focos. Abençoa, Senhor Jesus, todos aqueles que precisam de cura e restabelecer a sua saúde física, que estão nesse grupo. Abençoa toda a humanidade, Mestre amado. Abençoa este planeta, tua casa, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Aqui encerramos mais um encontro fraterno nas bênçãos da espiritualidade superior, sempre guiados por nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estiveram presentes aqui nesta noite, pedindo perdão pelo extrapolar 18 minutos do nosso tempo, né? Mas para a gente concluir essa etapa do estudo, espero que vocês terminem melhores do que quando vocês entraram na sala e que vocês tenham uma semana imensamente abençoada. Com certeza, nessa semana, nós teremos boas notícias dos nossos enfermos e de todos aqueles que estão passando por dificuldade. Que Jesus nos abençoe e gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Até quinta. Até quinta, no nosso estudo de quinta-feira. Tchau. Tchau.